Olá, companheiros GST de clube e de distrito, secretários de clubes, presidente de clubes e administradores de clubes. Hoje trago informação muito importante sobre como reportar o serviço em MyLive de uma forma mais precisa. E vamos dar início ao seguinte, só para que vocês tenham uma noção, para facilitar o trabalho dos secretários, dos GSTs, presidentes e administradores, foi formado um grupo de trabalho composto pela companheira Alessandra, companheiro Alexandre, o Glauber Gomes, a Karina, o Renato Rodrigues e o Rodrigo Lavier. Então é o seguinte, como está escrito aqui, criar uma padronização para que os leões conseguissem reportar as atividades, principalmente nas 5 causas globais de forma ética e correta. Então esse foi um trabalho que foi... o resultado dele não é só para o nosso distrito múltiplo, e sim para todo o Lions Internacional. Então, ele visa padronizar a forma de como nós reportamos as nossas atividades em MyLions. E vou começar por um detalhe também muito importante, sobre o que não é reportável em MyLions. Muitos leões e leos servem suas comunidades individualmente, fora das atividades planejadas por seus clubes, distritos ou distrito múltiplos. Alguns exemplos incluem levar uma refeição a um vizinho, levar os pais a uma consulta médica ou ser voluntário em locais de culto. Esse tipo de trabalho é importante e louvável, no entanto, não deve ser relatado como uma atividade de serviço dos leões. Ou seja, só é considerada atividade de clube aquela atividade que foi determinada através de uma reunião no seu clube, certo? Faz parte do quadro de atividades dela. E esses serviços que são individuais, porque você está querendo fazer, é muito importante para a comunidade, mas é um trabalho seu. Então, esse serviço não é reportável em MyLions, correto? Número de atividades. Cada atividade reportada por um clube, distrito ou distrito múltiplo é contabilizado como uma atividade. E aqui nós já começamos com algo muito importante que não vem acontecendo, não só no nosso distrito, mas eu acredito que em todos os distritos do Brasil. É o seguinte, o clube ele só pode relatar atividade dele, do clube, e tem determinadas atividades, por exemplo, uma convenção, né, é uma atividade do distrito. Então é o distrito que vai relatar isso em MyLions. Por exemplo, uma reunião de comitê assessor, certo? Quem vai relatar também é o distrito, através do seu presidente de divisão. E uma convenção do distrito múltiplo, quem vai relatar isso é o distrito múltiplo. Então, isso quer dizer o seguinte, que quando um clube ele vai sediar uma reunião do conselho consultivo, não é o clube que vai relatar. Quem vai relatar é o distrito. Então, isso não está sendo seguido, não houve uma orientação perfeita sobre isso a nível Brasil. Então, a grande maioria dos secretários estão relatando no seu clube coisas que era para o distrito relatar,
ou o distrito múltiplo, tá ok? Número de pessoas servidas. Esses são os beneficiários diretos do serviço dos leões. Às vezes, o número de pessoas servidas pode ser contada com precisão e às vezes deve ser estimado. Então, por exemplo, quando a gente faz uma campanha de medição de pressão arterial, existe uma lista lá no local onde está sendo prestado o serviço, onde é colocado o nome de quem foi medida a pressão arterial. Então, no final, a gente sabe exatamente quanto que número de pessoas foram atendidas. Outras, a gente tem que fazer uma estimativa. Por exemplo, você está fazendo uma limpeza de uma praça. Qual vai ser o número de pessoas atendidas? Então é o seguinte, se não tiver ninguém para ficar contando quem passou lá naquele momento, enquanto vocês estavam prestando esse serviço de limpeza, vai ter que ser estimado, certo? Então é muito importante para que não haja exagero na hora de colocar o número de pessoas atendidas, que realmente faça uma boa avaliação. Número de voluntários. O número de pessoas que participam do planejamento ou implementação de um projeto de serviço. Como os leões geralmente convidam amigos para participar de suas atividades de serviço, o número de voluntários pode incluir tanto leões quanto não leões. Aí também começa uma outra parte interessante. Veja bem que você conta os números de voluntários desde a implementação do projeto de serviço. Então, é preciso que seja feito uma partição de cada atividade. Porque, se veja bem, vamos supor que o clube quer fazer uma campanha de distribuição de cesta básica. O primeiro momento, quando nasce essa atividade, é na reunião do seu clube, onde o clube, por maioria, decidiu que vai fazer essa campanha de distribuição de cesta básica. E começa, então, aí o planejamento desta distribuição. Então, essa primeira reunião, ela não vai ser relatada como uma reunião, e sim como o início da atividade da distribuição de cesta básica. Depois, outras reuniões irão surgir para determinar como será feito o recurso, a maneira de como vai ser arrecadados esses materiais, né, para a futura distribuição. Vamos supor que o clube resolva fazer um porco no rolete, certo? Para arrecadar dinheiro, para depois então comprar os produtos para fazer essa distribuição da cesta básica. Então, essa reunião que decidiu isso também é o início da atividade. Depois, nós temos o seguinte, o clube vai precisar vender ingressos para esse porco no rolete, certo? Esse trabalho da venda de ingressos também deve ser relatada como planejamento, né, implementação dessa campanha da cesta básica. Então é o seguinte, aí você vai pegar todo mundo que trabalhou nessa parte de vendas de ingressos, né, e vai relatar não só o número de voluntários, mas também as horas, como nós veremos abaixo. E depois o seguinte, depois de vendidos os ingressos, vamos chegando perto do evento do porco no rolete. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter a preparação do clube,
E isso é outra atividade que tem que ser relatada, faz parte da implementação. Quantas pessoas trabalharam para arrumar o clube e a instalação de som, material, se teve que alugar pratos, talheres, mesas, enfeites, todo esse tempo e as pessoas envolvidas nesse trabalho também tem que ser relatado. Então, por isso é sempre bom que cada atividade dessas que eu já falei sejam relatadas diariamente, para que não se perca o controle e vai mostrando o desenvolvimento da sua atividade. Aí chega o dia do evento. Aí quantas pessoas trabalharam lá, por quantas horas e quantas pessoas foram atendidas, que são todas aquelas pessoas que compraram o ingresso para poder ir nesse porco no rolete. Então, uma vez apurado terminado esse evento, vai se fazer um novo lançamento, né? Uma nova reportagem lá, falando que foram atendidos tantas pessoas, tantos voluntários, aquele negócio, e foi arrecadado um total, por exemplo, 10 mil reais líquidos, né? Agora, então, relatou isso tudo, agora nós já estamos com os 10 mil e vamos dar início à compra do material. Então, todo o tempo despendido para que os companheiros que foram efetuar essa compra e levaram para o local onde essas cestas vão ser depois montadas, ou se foram compradas individualmente os produtos para fazer a montagem dessa cesta. Então, isso já é outra atividade. E a última atividade é o dia que realmente vai ser feita essa distribuição desses alimentos. E lá também vocês vão colocar quantas pessoas participaram, somar o número de horas de cada um, certo? E lá vocês vão colocar como, dentro daquelas opções lá, como nós veremos mais à frente, né, o total de recursos doados, né, que faz lá naquela parte de mais detalhes lá do relatório. Então, que para fazer uma campanha de distribuição de alimentos, nós passamos por diversas outras atividades. E cada uma dessas atividades deve ser relatada de forma separada. Você pergunta, poderia fazer tudo junto? Sim, poderia. Mas olha só como você teria que lembrar de todas essas atividades, como seria mais complicado. E outra coisa, o importante também para o seu clube é esse número de atividades, né, que foram parceladas. Então você não fez uma atividade, você fez diversas atividades. E isso é muito importante. Outra coisa é o seguinte, nós vamos agora para o número de horas dos voluntários. O número de horas dedicadas ao planejamento e implementação de um projeto de serviço. Agora que vem um detalhe mais importante. Como é que a gente conta essa hora? Então é o seguinte, se eu vou, por exemplo, a uma convenção, igual nós temos agora a nossa 20ª convenção do Distrito LC12, o tempo, a hora do voluntário, ele começa a contar do momento em que você sai de sua casa até o momento que você retorna à sua casa, porque durante todo esse tempo você estava trabalhando pela causa do Lions. Assim como numa atividade ou numa reunião de clube, vocês também, o tempo é contado. A partir do momento que você sai da sua casa para ir à reunião e o tempo que você gastou para chegar na sua casa, né? Então, veja bem que é muito importante, não é só aquele momento que você estava lá, por exemplo, na distribuição de alimentos, não começa na hora que
que estava marcado para começar e na hora que termina. Não, é toda hora que você dedicou a esse trabalho, certo? Fundos angariados. Aqui vem importante, né? É fundos angariados e fundos doados. Uma observação muito importante. O montante de dinheiro coletado para financiar atividades de serviço ou doações de caridades pode ser de leões que façam contribuições pessoais ou fundos angariados de pessoas que não sejam leões durante o evento de angariação de recursos. Explicando melhor, fundos angariados, né, são aquelas opções que você vai escolher, só lembrando, né, que nós temos 4 opções para lançar lá no MyLive, que é atividades, reuniões, fundos angariados e fundos doados. Então é o seguinte, esse conceito é muito importante que vai tirar qualquer dúvida que você tenha em frente a qualquer situação. Fundos angariados é só quanto o clube receber em moedas correntes, em dinheiro. Então é o seguinte, recebeu em dinheiro, você vai relatar lá como fundos angariados. Certo? O clube recebeu uma cadeira de roda, não é fundo angariado. Isso aí é uma atividade de serviço que vocês fizeram, uma atividade onde vocês receberam de patrocinadores cadeiras de roda. Então é o seguinte, para ser considerado fundo angariado, então é somente o valor recebido em dinheiro. Por exemplo, fez-se uma lista onde cada um assina e declara o valor ali que está entregando para o clube. No final, soma-se, deu 10 mil reais, então eu vou lá, vou relatar fundos angariados, 10 mil reais recebidos em dinheiro, né? E pronto. E mesma coisa, fundos doados. Então, se você doa uma cadeira de rodas, seja lá o que for, para uma entidade ou uma pessoa, você não está lá para relatar como fundos angariados, e sim como uma atividade de serviço. Fundos doados é quando você entrega em dinheiro a uma pessoa ou uma entidade. Vamos supor, vou doar para a PAI 10 mil reais em moedas correntes, então o clube fez uma doação doação de fundos, certo? Então tem que ficar isso muito claro, né? Outro detalhe é o seguinte, quem pode reportar em MyLives. Hoje o Lives Internacional já determinou que o principal pessoa responsável por relatar em MyLives é o assessor de GST do clube. Também esse serviço pode ser feito pelo secretário de clube, pelo presidente de clube ou pelo assessor administrativo de clube. Mas, veja bem, é uma função primordial do GST do clube. Então é o seguinte, vamos aqui. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Quem disse isso? O Walt Disney. Então vamos começar na prática, tentar mostrar. Aí o seguinte, só para lembrar, né, nós acessando o Lives Internacional, a página, né, tem aqui login para associados. Você vem aqui e clica no login para associados e vai entrar com o login e a senha, que no caso do GST, ou do secretário, ou do presidente, ou do administrador de clube, certo? Para poder conseguir reportar em MyLive. Em seguida, nessa outra tela, estamos vendo aqui, MyLive. Então você vai clicar em cima aqui de MyLive e você vai conseguir acessar MyLive. Então, em seguida vai aparecer aqui o nome do seu clube. No caso aqui está aparecendo Miraí para servir de exemplo aqui. E depois o seguinte, você vai escolher reportar atividade passada, certo?
em atividade passada, nós vamos começar a fazer a nossa primeira atividade aqui, lançamento dela. Aqui está escrito aqui, eles erraram, né? O, não fizeram direito aqui a tradução. Aí saiu aqui em Rapportera Mais, mas é aqui que você vai clicar para realizar aqui sua primeira atividade de serviço. Então, aí nós estamos na tela para fazer o lançamento da atividade de serviço. A primeira coisa que a gente faz é colocar aqui o nome da atividade. Você clica aqui na atividade, no nome, e você vai digitar a atividade. Aqui vai aparecer, você está fazendo isso a nível de clube. Isso aqui é importante você saber. Ó, você está fazendo essa atividade a nível de clube, porque nós estamos fazendo relatando uma atividade de clube. Quando for do distrito, quando a pessoa, o responsável, ele entrar, aqui já vai aparecer lá atividade do distrito. Se for um trabalho, por exemplo, se for o secretário o tesoureiro do distrito, ele vai fazer o seu trabalho lá de apresentação, ele está montando o seu trabalho que vai levar agora na terceira RGD, então vai aparecer aqui como uma atividade a nível de distrito LC12, certo? Mas voltamos lá para o clube. Nós estamos no clube, aparece o nome do seu clube e aqui vai aparecer o nome de quem que está fazendo. Aqui no caso é a secretária da Clube Miraí. Aí se for o GST do clube vai aparecer aqui, se for o presidente, se for o administrador vai aparecer aqui, certo? E aqui nós temos também se a atividade ela foi feita em apenas um dia ou vários dias. Então é o seguinte, como o ideal é fazer essa atividade separada por dia, eu aconselho sempre você fazer aqui. Porque vamos supor que você vai fazer uma campanha em feira de saúde que vai por 7 dias, uma semana inteira. Você pode colocar aqui, colocar aqui vários dias, você vai escolher qual que é o período. Mas, voltando a lembrar, né, que aí você vai estar fazendo uma atividade de serviço e não várias atividades de serviço. Né? E como é uma atividade passada, você vai clicar aqui, né, e vai escolher a data da sua atividade, certo? O primeiro passo, depois de escolhida a data, nós vamos entrar aqui agora, qual é o tipo de atividade. Então aqui é importante lembrar daquilo que eu falei. Nós temos projeto de serviço, angariação de fundos, reunião e doações. Então fica fácil agora a gente entender. Vejam bem, angariação de fundos, entrou em dinheiro, então não é projeto de serviço, não é reunião, não é doação, é angariação de fundos. Eu fiz uma doação em dinheiro, mandei um cheque para a PAI no valor de R$10.000. Então eu fiz uma doação em dinheiro. Então você vai relatar então uma doação. E fora isso, o que restou? Projeto de serviço e reunião. Reunião não tem dúvida. A única coisa que reunião deixa de ser reunião para ser projeto de serviço é quando você está na fase de criação desse projeto de serviço, essa reunião que determinou que o clube vai fazer esse serviço e começou já a fazer o planejamento desse projeto de serviço, você vai relatar como um projeto de serviço, certo? Então é o seguinte, vamos voltar lá. Eu escolhi aqui para a gente fazer sobre uma distribuição de alimentos. Aí coloquei lá apenas um dia e coloquei que
a data, né? Que é bom lembrar aqui que a data no portal do Lions aqui, primeiro vem o mês, depois o dia e depois o ano, né? Então aqui dia 22 de fevereiro de 2024. E como é uma distribuição de alimentos, então nós escolhemos então projeto de serviço. Lembrou aqui? Então aqui nós escolhemos projeto de serviço e vimos por que escolhemos isso. Agora, só para ficar mais claro um pouquinho, eu vou dar uma parada ali e vou voltar para algumas coisas, outras informações importantes. Atividade de serviço. Atividade de serviço prático, como plantio de árvores, exames de visão, reconstrução de casas após a ocorrência de uma catástrofe ou oferta de refeições para necessitados. Isso são atividades de serviço, certo? A outra coisa que muitas pessoas ficam em dúvida, o que é esse negócio de defesa de causa? Então agora nós vamos entender o que exatamente é isso. Defesa de causa. Aumentar a conscientização sobre as causas que são importantes para os leões. Educar nossa comunidade sobre as questões que as impactam e trabalhar com outras pessoas para trazer mudanças positivas. Alguns exemplos incluem realizar uma caminhada Strais para conscientizar sobre a diabetes ou visitar um legislador local para discutir as necessidades dos cegos ou deficientes visuais. Então você veja bem, quando você está fazendo uma campanha através de uma mídia social, falando sobre diabetes, então é o seguinte, você está defendendo a causa da diabetes. Então, quando você está distribuindo folhetos numa feira de saúde, você também está fazendo a defesa da causa, seja lá da diabetes, seja da pressão arterial, né? Toda vez que você faz uma palestra, né? Ou você põe uma publicação num jornal, em algum site, você está lá defendendo a causa. Então, isso é o que indica. E depois nós vamos ver as opções onde que entra essa defesa da causa. Atividades de apoio ao serviço. Isso abrange 4 categorias amplas. Realizar reuniões para fortalecer o clube, educar e treinar associados ou planejar outras atividades de serviço. Então, veja bem como é importante esses serviços de apoio para fortalecer o clube, educar e treinar os associados ou planejar atividade de serviço. Toda vez que você estiver fazendo isso, você está fazendo uma atividade de apoio ao seu clube. Cumprir tarefas administrativas, como tarefas cotidianas, manter o registro do clube ou relatórios. Então, toda vez que o tesoureiro está lá fazendo os lançamentos, enviando as cobranças aos associados, né, são atividades de apoio ao serviço leonístico. Participar de eventos do Lions, como convenção e fóruns. Isso é importante, de confraternização. É o momento que estamos lá para aprender mais sobre o movimento leonístico e participar de discussões sobre os temas leonísticos. Envolver-se em companheirismo e diversão junto com outros leões. É importantíssimo, porque Lions não é só prestação de serviço, mas também é o bom companheirismo, que a gente faz isso através desses nossos encontros, através de diversões também entre nós. Essas atividades contribuem para o impacto positivo dos leões de várias maneiras, incluindo atrair novos associados aos clubes, ajudando os clubes a conservar associados, proporcionando uma experiência positiva, preparando os leões para servir ou beneficiando diretamente as temos. Então você veja bem que todo esse trabalho de fortalecer o clube, de nós
participando de convenções, aprendendo. Tudo isso tem um impacto positivo que a gente vai conseguir transmitir para para atrair novos associados, você saber explicar direitinho como funciona o clube, saber todas essas informações e participar de tudo ativamente do clube. Aí nós vamos ver o seguinte, nós paramos aqui no projeto de serviço e vamos agora falar sobre a atividade de destaque. Atividade de destaque, o que vai aparecer diferente ao você reportar outras atividades é que ela vai aparecer uma estrelinha lá no seu relatório falando que aquela é uma atividade de destaque do seu clube. O que é uma atividade de destaque do seu clube? É aquela atividades que o seu clube sempre faz de uma maneira constante. Por exemplo, uma vez por ano você faz um porco no rolete, uma bacalhoada, uma noite árabe, e você tem no seu clube o serviço de empréstimos de cadeira de roda, cama hospitalar, bengalas, muletas, andadores. Então essa é uma campanha permanente que funciona 365 dias do ano. Então essa é uma atividade de destaque, certo? E aqui tem um quadro para você preencher quando essa atividade, esse projeto de serviço seu for financiado com algum subsídio de LCIF. Né? Por exemplo, aqui em Miraí nós tivemos a construção da sede da APAE, né? E então aí na época foi marcada essa opção financiada com algum subsídio de sim. Né? E depois o seguinte, aí nós estamos aqui voltando, nós estamos no alimento, distribuição de alimentos, nós já escolhemos o dia, sabemos que é um projeto de serviço, né? E agora a causa. A causa, nós temos opções: fome, meio ambiente, câncer infantil, diabetes, visão e outros. Como é uma campanha de distribuição de cesta básica, não resta a menor dúvida que a causa é a fome. Muitas vezes, um mesmo tipo de alimento, ele pode ser considerado em alguns passos diferentes. Por exemplo, se você está fazendo alguma doação de algum alimento específico, né? Por exemplo, você está fazendo uma distribuição para um hospital que cuida do câncer infantil, então é mais específico você marcar atividades aqui, o tipo da causa aqui é câncer infantil. Se você doa para outros hospitais que não seja o câncer infantil, que tratam de câncer infantil, é uma campanha, uma causa fome, certo? E assim, você sempre tem que ver como você está distribuindo alimentos, né? Como você também poderia, um adoçante, né? Então, se você está mexendo com hospitais que cuidam só de diabetes ou alguma associação de diabetes, então você vai marcar como diabetes. Fora isso, é fome, certo? Então você veja bem que você tem que escolher corretamente. E se não enquadrar em nenhuma dessas 5 causas que estão aqui, né, você vai colocar como outros. Nós temos mais 3 causas que, por enquanto, ainda não estão listadas aqui no portal do Lions. Então nós não temos como reportá-las, né, como meio ambiente e outras. Então nós vamos ter que colocar aqui na opção de outros, certo? Então é o seguinte, lá, só lembrando, 22 de fevereiro de 2024, projeto de serviço, a causa distribuição de alimentos é fome, e aqui agora nós vamos escolher aqui agora o tipo de projeto. É uma coleta e postos de alimentos? Não. É uma preparação e distribuição de refeição? Não, nós não estamos preparando e distribuindo refeições prontas para atender, igual, por exemplo, pessoas
de rua, onde você vai levar nós preparamos a alimentação, depois colocamos dentro de uma marmita e fizemos entrega. Não é horta e agricultura comunitária, não é uma campanha de conscientização, informação e defesa da causa acerca da fome, como nós já vimos. O que é essa defesa da causa? Não é uma conscientização. Então, vai enquadrar aqui em outra atividade de serviço acerca da fome. Então, essa é a opção que nós vamos escolher. Certo? Então, aqui está preenchido. A causa é fome, o tipo de projeto é outra atividade de serviço acerca da fome. E nós vamos passar agora para o número de pessoas servidas, certo? E como eu disse para vocês, né, isso vai entrar em toda a fase da campanha, daquela que vocês parcelaram para poder chegar nessa distribuição. Aqui no caso, aqui agora nós já estamos na fase da distribuição da cesta básica. Então, as pessoas que foram que trabalharam nessa campanha de distribuição, vocês vão colocar aqui, no caso aqui, as pessoas servidas, né? Então, vocês vão ver de acordo com... Se vocês optarem por colocar cesta básica e lá tem na métrica tem lá uma cesta básica de tantos quilos atende tantas pessoas. Também vocês podem, se quiserem, porque não é obrigatório você fazer a distribuição como uma cesta básica, mas você pode listar individualmente, né? Cada produto que você está fazendo a entrega, quantas pessoas ele atende. E certamente você, fracionando esses alimentos, você, por exemplo, você fez uma cesta com arroz, feijão, farinha, óleo e qualquer outras coisas mais, você vai falando, 2 quilos de arroz atende tantas pessoas, 5 quilos de feijão atende tantas pessoas. Então você vai relatar isso, né? E vai colocar, e vai somar para cada cesta, material que compõe a cesta, quantas pessoas foram atendidas. Não tem problema nenhum, vocês podem fazer isso, que vão dar mais pessoas atendidas do que vocês colocar aquela opção que tem lá, que é uma cesta com tantos quilos, atende tantas pessoas. E aqui sim que é o número de voluntários, número de pessoas que participaram dessa campanha de distribuição dos alimentos. Então vocês vão colocar aqui, e embaixo tem aqui, há membros da família, há membros que não são leões participantes. Se tiver, você vai colocar assim. Se não tiver, se for só leões, né, vocês vão colocar aqui não, certo? E aí eu vou detalhar aqui também, só para que fique mais claro, as diretrizes para calcular o número de pessoas atendidas. Lá o Clube Internacional fornece diretrizes para garantir que os relatórios de serviço sejam precisos e consistentes. No entanto, os leões e os leos são os verdadeiros especialistas em seus serviços e, como tal, deve contar com sua própria experiência ao medir o impacto dos serviços e são incentivados a trabalhar com especialistas locais sempre que possível. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos as métricas que estão naquelas tabelas que todos aí já sabem, como uma cesta básica tal, né? Mas isso são referências, né? Se nós tivermos um jeito mais prático, mais preciso do que aquele que consta nesse trabalho, a gente pode utilizar também. Então, é baseado nisso, né, que é importante. Por exemplo, determine se o número de pessoas atendidas é um indicador obrigatório para a sua atividade. O número de pessoas atendidas é apenas obrigatório para atividades de serviço. Existem muitas situações em que o clube, distrito ou distrito múltiplo
possa querer reportar as pessoas atendidas como um indicador opcional. Alguns exemplos estão compartilhados abaixo. Eu indico que toda atividade que vocês fizerem sempre reportem o número de pessoas atendidas, mesmo que não seja obrigatório. Primeiro porque isso fortalece mais o nosso movimento, é bom para o clube, é bom para o distrito e é bom para a Lions Internacional. Uma angariação de fundos onde os beneficiários são conhecidos e estão presentes. Por exemplo, um clube levanta dinheiro para financiar 5 bolsas de estudos para universidades. Se os alunos estiverem presentes e receberem suas bolsas de estudo no evento, o clube pode relatar 5 beneficiários. Então é o seguinte, você está doando 5 bolsas de estudos e os 5 beneficiários estão lá. Então você sabe quantas pessoas foram atendidas. Uma doação onde o número de pessoas atendidas é conhecido, por exemplo, um clube doa $10.000 para uma organização sem fins lucrativos local que treina cães-guias e é informado de que essa quantia cobrirá o treinamento de 2 cães. Neste caso, o clube relataria 2 pessoas atendidas. Por quê? Vai ter o treinamento, né, para 2 cães guia. E cada cão guia só pessoa de cada vez, porque a pessoa que tem ele usa ele direto. Ele não é cada dia ele vai atender uma pessoa, não. Enquanto aquela pessoa existir, ele vai estar cuidando daquela pessoa. Então é importante você ter esse discernimento na hora de relatar quantas pessoas foram atendidas. Uma atividade de serviço realizada durante uma reunião, por exemplo, o clube monta kits de refeição para famílias necessitadas durante sua reunião mensal. Se 50 kits de reunião foram montados, né, então você vai determinar o seguinte, esses kits, né, quantas pessoas ele vão poder atender, né? Então, determine se as pessoas atendidas podem ser diretamente calculadas. Nesse caso, certifique-se de manter um registro durante a atividade de serviço em uma folha. Caso contrário, você precisará estimar, né? Então, aqui durante essa, por exemplo, 50 kits que nós estávamos falando aqui, dá para atender 4 pessoas. Se foram feitos 50 kits, eles vão atender 200 pessoas, certo? As pessoas atendidas podem ser facilmente contadas quando os leões trabalham diretamente com seus beneficiários. Por exemplo, um clube se oferece como voluntário em uma escola para servir como mentor de alunos. O número de pessoas atendidas é o número de alunos orientados e não a escola inteira. Uma escola tem 1.000 alunos e o clube beneficiou durante os 50 alunos daquela classe, daquela escola. Então vai ser relatado que foram atendidos 50 pessoas. As pessoas atendidas geralmente precisam ser estimadas quando são realizados projetos de serviços ambientais. O primeiro passo é determinar quem é o beneficiário. A estimativa de pessoas atendidas pode ser feita de diversas maneiras, incluindo pesquisa de informações publicamente disponíveis, como dados de censo geralmente encontrado online. Consulta às organizações locais, como organizações sem fins lucrativos, governos, escolas, distritos de parques e câmaras de comércio.
Se o seu clube, distrito ou distrito múltiplo financia ou contribui para um trabalho de uma organização parceira, como uma escola, clínica de saúde ou despensa de alimentos, consulte a organização parceira para determinar o número de pessoas atendidas por sua contribuição. Então, ninguém melhor do que a organização que está recebendo o seu alimento, a sua doação, vai ser capaz de informar corretamente, né, quantas pessoas foram atendidas. Se fosse, por exemplo, você doa alimentos para um hospital. O hospital ele tem lá aquela distribuição que é constante para todos os pacientes, né? Tirando aqueles casos especiais, né? Mas ele já sabe a quantidade que vai de alimentos que são consumidos naquela marmita. Então ele vai falar que são tantas pessoas foram atendidas, certo? Então nada melhor do que isso, né? Lembrando sempre que nós temos as métricas que a gente pode recorrer também. Estimativa baseada em observação. Por exemplo, observar o número de visitantes de uma praia no dia em que seu clube realiza uma limpeza de praia. Então tem duas coisas. Ou você põe um companheiro do clube para poder ficar contando quantas pessoas tem durante o tempo que vocês realizaram a limpeza, né? Ou vocês vão fazer uma estimativa, né? Isso pode ser, você pode conseguir essa informação com a prefeitura ou o pessoal da salva-vidas dali, que eles vão te dar alguma informação, ou essa contagem, ou uma estimativa aí que vocês podem conseguir com essas pessoas. Determine se sua atividade é única, recorrente ou em andamento e reporte os beneficiários de acordo. As atividades beneficiários não quando o projeto é concluído. Essas atividades às vezes podem durar mais de um dia, mas não se repetem regularmente. Por exemplo, Leões organiza um evento de conscientização sobre diabetes e educa 200 pessoas, relatando que 200 pessoas foram atendidas. Esse foi um exemplo de uma atividade única, certo? As atividades recorrentes são aquelas que se repetem regularmente, como limpar uma rodovia uma vez por mês. Neste exemplo, cada limpeza de rodovia individual pode ser relatada como uma atividade. A quantidade de motoristas que trafegam na rodovia no dia de cada limpeza deve ser informada como a quantidade de pessoas atendidas por aquela atividade. Ou seja, a quantidade de veículos que passaram, então para cada um você vai contar que foram atendidas uma pessoa, né? E todo mês você vai repetir esse serviço e vai novamente fazer essa contagem para poder reportar. Atividades em andamento ocorre quando a contribuição dos leões continua atendendo as pessoas indefinidamente. A construção de uma infraestrutura e investimentos de capital se enquadram nessa categoria. Então, essas atividades que são constantes, né, não tem o começo e fim, elas são atividades em andamento. Ao relatar atividades em andamento, primeiro determine o período de tempo mais apropriado para cada relatório de serviço. Pode ser mensal para um veículo de transporte, anual para uma escola ou trimestral para uma clínica de saúde. Então você pode fazer dessa forma uma coisa que são feitas em diversos dias, né? Mensal, né? Trimestral e assim. Se uma atividade em andamento não exigir o serviço diário de leões, como doar uma cadeira em um centro de pesquisa do câncer,
certifique-se de verificar com a organização parceira antes de cada relatório de serviço para garantir que o número de pessoas atendidas seja preciso e atualizado. Se a atividade em andamento exigir manutenção contínua, os leões devem permanecer ativamente envolvidos para continuar relatando a atividade. Alguns exemplos incluem a manutenção de um parque comunitário ou a manutenção de um poço que fornece água potável. Se o investimento não for mais funcional, essa atividade não deve ser mais relatada. Quer dizer, enquanto vocês estiverem dando assistência, enquanto o posto estiver funcionando, vocês vão relatar essa atividade. Considerações especiais. Coleta e doação de óculos usados. Aqui é muito importante o seguinte: pode ser difícil saber quantas pessoas são atendidas pela doação de óculos usados. Em alguns casos, os óculos usados são entregues a um beneficiário para corrigir sua visão. Em outros casos, os materiais que acompanham os óculos são reciclados. Então, o que a gente considera aqui que são óculos reciclados? Tem dois tipos de óculos que são reciclados. Quando aqueles que a gente manda para órgãos, igual nós temos em alguns distritos, que pegam óculos e remontam eles e vai servir para uma nova doação futura, então nós estamos para cada óculos, né, vai atender uma pessoa. Os leões devem conversar com o centro de reciclagem de óculos ou parceiro a quem estão doando óculos para entender melhor como os óculos são usados. Essas informações ajudarão os leões a relatar o número de pessoas atendidas por suas doações. É importante saber que aqueles óculos que vocês receberem em doação, mas que não terão utilidade, eles podem ser doados para fim de reciclagem. Então, esses óculos vão ser reciclados. Isso é uma campanha de meio ambiente e não mais uma campanha de visão, porque quando você doa um óculos para ser usado por uma pessoa, né, com lentes e tudo, já está todo pronto, você está fazendo uma campanha de visão. Mas quando esses óculos não estão em condições de ser usados, vão passar por uma reciclagem, né? Então você está fazendo uma campanha de meio ambiente, correto? Vários clubes servindo juntos. Tem sempre perguntas sobre como proceder nesses casos. Isso é muito importante. Os clubes participantes devem discutir e concordar com a abordagem antes dos relatórios de serviço. Se um clube iniciou o projeto e fez a maior parte do planejamento, os leões podem preferir que o clube relate a atividade. Se todos os clubes participam, para exemplificar melhor, vamos supor que três clubes se reúnem para fazer uma campanha numa praça onde vai ser medida pressão arterial, diabetes e fazer teste de acuidade. Se cada clube ficou com uma dessas partes, por exemplo, então cada clube o número de pessoas atendidas de acordo com o relatório, onde lá a acuidade visual, né, qual foi o resultado. Então o clube que atendeu essa parte de acuidade visual vai relatar no final, no seu relatório de atividades, quantas pessoas eram atendidas. Mesma coisa o clube que atendeu diabetes, né? E mesma coisa o clube que atendeu o outro tipo de atividade. E agora é o seguinte, e como fazer isso quando todos juntos fazem uma atividade só, né? Como fazer isso? Então é o seguinte,
os três clubes, eles têm que sentar e ver como que vai ser isso. Não existe uma regra definitiva. Por exemplo, se nós estamos fazendo uma campanha onde todos os clubes estão trabalhando junto, mas tem um clube que está com 20 associados, outro clube está com 10 associados e outro clube está com 5 associados, pode chegar à conclusão, né, que cada clube vai relatar proporcional ao número de pessoas que trabalharam, certo? Então, se o clube que trabalhou teve que 20, vai relatar mais pessoas. Isso é só uma sugestão. Nada impede que os três clubes, independente do número de pessoas atendidas, eles acordaram que cada um deles vai relatar um terço. Então, entendam bem, não existe uma fórmula. Isso é um acordo entre os clubes. E de preferência que esse acordo seja feito antes de início dessa atividade, durante a fase de planejamento, para depois, no final, não fique nenhum tipo de problema, certo? Então, continuando aqui, ó, se todos os clubes participarem igualmente, os leões podem preferir, né, e cada clube relate a sua atividade, né? Aí outra coisa é o seguinte, é tomar cuidado o clube relatar, né, que a soma de a pessoas atendidas de cada clube não podem exceder o total de pessoas que foram atendidas no evento. Isso é sempre muito importante. Qualquer que seja a distribuição de pessoas atendidas em qualquer evento, a soma deles nunca pode ultrapassar o número de pessoas atendidas, certo? E aqui é a coisa mais importante que tem dado muito problema. Os distritos todos estão cometendo erro por falta de informação por parte daqueles que têm a obrigação de fazer essa reportagem em MyLives. É o seguinte: iniciativa de distrito ou de distrito múltiplos. Às vezes, o distrito múltiplo recomendará que todos os clubes realizam um determinado tipo de serviço em um determinado ano. Por exemplo, um governador de distrito pode solicitar que todos os clubes do seu distrito se concentrem em exames de diabetes. Os clubes realizam exames de diabetes, que realizam os exames de diabetes devem relatá-la como atividade individual do clube. O governador do distrito pode pedir que os clubes usem uma convenção de nomenclatura uniforme, como Iniciativa Distrital de 2020, Exame de Diabetes, para ser ver facilmente quais as atividades fizeram parte dessa iniciativa. Explicando, não tem sido feito isso na maioria do distrito, mas alguns já começaram. Vamos supor que, como nós sabemos, a governadora, todo mês ela tem uma campanha. Então, a partir de agora, nós vamos solicitar que cada clube, ao fazer essa atividade solicitada pela governadora, que tenha um nome único, e nós vamos determinar que seja o seguinte: vamos supor que a campanha Cesta Básica, o nome da atividade de serviço que vocês vão relatar lá como atividade do seu clube vai ser #básica. Por que isso? Cada clube a sua atividade, isso é mérito do clube. O distrito ele vai ter condições de selecionar lá no relatório de Lions Internacional aquele nome que foi #Cesta Básica. Então é o seguinte, ali o distrito vai ter um relatório, vai saber quais foram os clubes que atenderam a solicitação do distrito e vai também saber quantificar quantas pessoas foram atendidas, quantos quilos de alimentos foram distribuídos e tudo mais. Então isso
vai fortalecer mais ainda o nosso distrito. Também que quando solicita, a única coisa que vai é esse nome, que vai ser um nome único para todos os clubes relatarem. E vai facilitar o trabalho do distrito no acompanhamento desse serviço. Plantio e cuidado de árvores. O plantio e cuidado de árvores são atividades de serviços populares realizada por leões e léus. No entanto, pode ser difícil determinar o número de pessoas atendidas por essas atividades. Se os leões puderem trabalhar com especialistas locais para determinar o número de pessoas atendidas, eles devem informar esse número. Caso contrário, os leões podem relatar o número de árvores plantadas ou cuidadas. Usará as melhores práticas globais para pessoas atendidas. Está fazendo plantio de árvores. É muito difícil saber quantos que aquele plantio vai, número de pessoas que vão ser atendidas. Portanto, lá no relatório, como nós vamos ver, né, o número de pessoas atendidas vão estar, deixa eu adiantar aqui, nós vamos ver o número de pessoas, número de árvores está aqui, ó, número de árvores cuidadas, certo? E, então, lá os internacionais, se você vai colocar aqui, você plantou lá 1.000 árvores, né? Coloque aqui o número 1.000 árvores. E o número de pessoas atendidas vai ser colocado, vai ser determinado pelo Lions Clube Internacional, tá certo? Então, é nessa posição aqui que vai resolver isso. E aqui só para mostrar a parte de métricas, né, que foi esse trabalho daquela comissão que eu falei no início, né, que tem a opção, por exemplo, cesta básica. Uma cesta básica de 35 quilos atende 120 pessoas. Uma cesta básica de 40 quilos atende 150 pessoas. Como isso já foi diversas vezes debatido, as pessoas não aceitam, né? Porque se 1 quilo de pó de café atende 100 pessoas, né? Então eu entendo, né, que não é legal para o clube fazer a opção de escolher cesta básica. Você vê todos os produtos que você está doando, por exemplo, se é açúcar, você vai doar um pacote de 5 quilos de açúcar, né? São para cada quilo 50 pessoas, então um pacote de 5 quilos vai atender 250 pessoas. Você põe lá 2 pacotes de arroz, você vai atender mais 20 pessoas. Se você põe 1 quilo de pó de café, 100 pessoas. Se você coloca lá 2 quilos de carne, vai atender 16 pessoas. Se você, aqui é que é ótimo, aí. Se você compra lá 10 quilos de doces, você vai atender 40 pessoas. Né? Farinha de rosca, 2 quilos, vão atender, né, 100 pessoas. Então, no final, aquele, né, não vou falar que é cesto, aquele pacote, aquela caixa que você montou, você vai somar essas pessoas e vai colocar que lá naquelas informações, né, finais, né, que foram distribuídas os seguintes kits, com tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, tantos quilos de doce, aquele negócio todo, e que isso, cada kit atendeu, por exemplo, 600 pessoas, certo? Então, se você distribuiu 100 kits, você vai colocar, multiplicar essas pessoas atendidas por 100 e vai relatar o total de pessoas atendidas, certo? E aqui, então, você vai colocar um número de pessoas atendidas e um número de voluntários.
para terminar, né, o seu relatório, né, você pode colocar aqui métricas adicionais, quanto que custou esses alimentos que vocês fizeram através, vocês aquela campanha, aquela atividade de, de, de alimentos, né? Em uma área fizeram aquele porco no colete, transformou em dinheiro e com dinheiro vocês compraram os alimentos. Então aquele valor, se vocês doaram todos, vocês vão colocar aqui, vão deram reais, vocês compraram R$ 1.000 em alimentos, vocês vão relatar aqui, fundos doados, 10 mil, certo? E aqui o seguinte, quem pode, no final, quem pode ver isso, você vai colocar todos. Aqui você vai descrever, como eu disse, é um kit de alimentos contendo tantos quilos de arroz, tantos quilos de doce miraí, tantos quilos de feijão, aquele negócio todo, né? Até X pessoas e foram doados para Y pessoas, então você vai multiplicar em um ou outro. E pode aqui adicionar fotos, quantas fotos vocês quiserem, né? E no final, né, depois de colocar todas as fotos, vocês vão clicar aqui e vão reportar e assim vai terminar essa campanha de vocês. Atividades que atendem múltiplas causas. Ao relatar, selecione a causa principal atendida ou dividida em atividades ou divida a atividade em várias atividades, relate-as separadamente. Por exemplo, se você tem um exame de visão, exame de diabetes em uma feira, poderá relatar exame de visão e diabetes como duas atividades separadas. Isso nós já tínhamos falado, certo? Atividade de destaque também já foi falado, é uma atividade recorrente que permite a um clube, distrito ou distrito múltiplo aplicar seus pontos fortes e habilidades singulares para atender às necessidades da comunidade. Atividade de destaque geralmente serve como parte da entidade singular do clube. Então, o seu clube já é conhecido por aquele porco no rolete, pelaquela bacalhoada, pela noite árabe, diversos outros tipos de atividades, né? Sobre a parte de doação, de empréstimo de cadeiras de rodas, de atendimentos a pais e outras entidades. Clubes distrito ou distrito múltiplo pode indicar que qualquer atividade de serviço relatada é sua atividade principal. No entanto, essa designação é o processo de de forma alterar lá no relatório é que vocês vão colocar uma estrelinha, você vai, ao marcar aquela atividade de destaque, vai aparecer junto ao relatório uma estrela, certo? E temos também o seguinte, limites para relatórios. Então, o Lions Internacional, para que não perca o controle, né, de que seja razoável, determinou essa seguinte norma. Lions Internacional tem a responsabilidade de garantir a precisão e a credibilidade dos nossos relatórios de serviço. Por esse motivo, quando o Lions Internacional agrega e relata as atividades de serviço dos leões, limitamos as atividades de serviço do clube individual nos seguintes níveis. Então, por exemplo, né, a sua atividade de serviço não poderá relatar mais de 3.000 pessoas atendidas. Certo? Não pode relatar mais de 1.000 horas de voluntários, nem fundos doados superiores a $200.000 ou fundos angariados em 250 mil. Então é o seguinte, pode acontecer, né, que você realmente, seu clube realmente atendeu mais de 3.000 pessoas, porque vocês atenderam durante uma atividade que durou 3 dias,
Num dia vocês atenderam 1.500, no outro vocês atenderam 2.000 e no outro dia 1.000, né? Então o que deve ser feito então? Fracione a atividade relatando o dia a dia dela, certo? Para poder fracionar, certo? E o outro jeito também é que se vocês atenderam realmente mais de 3.000 pessoas e num serviço só, o único jeito vocês vão repetir esse número 3.000 em novas atividades até completar esses números. Então tem esses limites, mas em nenhuma atividade isolada pode ultrapassar esses limites aí. Esses limites permitem que Laios Internacional houve discrepâncias estatísticas com impacto desproporcional nos indicadores. Use uma abordagem conservadora de números que estão sujeitos a engano e erro de cálculo. Por exemplo, se você limpou uma nascente de um rio, por exemplo, você não vai relatar que essa limpeza do rio, da nascente, atenderam todas as cidades daquele rio que seguem abaixo. Não, vocês atenderam as pessoas que estão próximas àquela nascente, certo? Então tem que ter muito critério, né? Quando vocês fazem alguma cidade igual São Paulo, atender, não vai atender a cidade de São Paulo inteira, vai atender aquele bairro, aquele local ali específico. Então tem que tomar muito cuidado. Reduza o risco de reputação associado ao relatório de números inflacionários. Dê a credibilidade se na hora de relatar todo mundo, toda a comunidade percebe que ele não foi extremamente ultrapassado do bom senso. Então tomar muito cuidado com isso. E agora eu agradeço vocês aí pela paciência, né, de escutar e ver essa apresentação. E lembrando para vocês, né, que nós temos aqui uma imagem aqui do terceiro dia 9 de março agora, né, e assim como a nossa convenção de 19 a 21 de abril. E convido todos para que venham a esses dois grandes eventos, né, onde que nós teremos condição de aprender muita coisa sobre o leonismo e compartilhar nossa alegria de ver todos vocês, todos nós juntos nesses dois eventos. Muito obrigado e um abração para todos.